Gente, quando a fisioterapeuta chegou, falou assim: senta, primeiro você vai sentar. Obviamente, ela teve que me ajudar a sentar porque sem condições, né? Quando eu sentei na cama, parecia que meu corpo tinha. Eu não sei explicar a sensação, eu só sei que parecia que tinha uma tonelada assim nas minhas costas. O mundo girou, eu fiquei muito assim, tonta, desorientada. Eu falei: meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E ela me explicou, ela falou: não, você vai ter dificuldade para voltar a andar. O cérebro ele esquece, né, quando você fica muito tempo sem andar. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo a fisioterapia, uns exercícios para você poder voltar a andar. E, gente, eu não acreditava, assim, eu tava muito ali, né, na fé de que tudo ia dar certo. Só que alguma coisa me falava: meu, você não vai voltar a andar. Eu achava que eu não fosse conseguir, porque eu falava: gente, passei a vida inteira andando, por que que agora eu não consigo andar mais? E eu achei que eu não fosse conseguir andar. E aquilo começou a me dar um medo, assim, de não voltar, porque eu fiquei sentada, e aí ela, ali pra mim já foi, nossa, quase que eu desmaiei. E aí quando ela falou: não, ó, se apoia aqui em mim, agora a gente vai ficar em pé. Nossa, foi horrível, gente, foi uma sensação horrível. Só que o médico, ele falava: ó, você precisa, sua situação ainda é grave, você precisa tentar andar para você ir se recuperando, porque todos os dias eu fazia os exames de sangue, né? De dia e de noite, todos os dias. E ainda assim tinha infecção, então eu corria risco de ter que fazer a cirurgia de novo. Apesar de eu estar ali me recuperando, tomando os medicamentos, tudo, muitos remédios inclusive. Mas mesmo assim eu tinha que andar. E ele falou: e a partir de agora, né, conforme você for se recuperando nas visitas, você vai ter que ficar sentada na cadeira, pelo menos durante o período da visita. Gente, ali pra mim era um castigo. Eu me sentia assim uma criança quando faz alguma coisa e tem que ficar na cadeira. Era muito ruim, era muito assim, doloroso, assim, era uma coisa que, não sei, doía as costas, doía as pernas, eu usava bolsinha ainda, né? Então era uma sensação muito ruim. Tanto que eu lembro que a visita era do meio-dia a uma, era 1 hora de visita, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso. E às vezes, quando o pessoal ia me visitar, meus familiares iam me visitar, faltando assim ainda, faltando uns 15, 20 minutos, eu pedia pra me colocarem na cama de novo, porque eu não aguentava. Era uma dor muito ruim. Sabe quando você fica sentado muito tempo, que dói a bunda, dói tudo? E era 3 vezes pior, assim, era muito ruim. Mas eu precisava daquilo. Então eu tinha que ficar bem pra poder. Eu tinha que tentar andar, tentar me esforçar. Só que era difícil, porque depois que eu comecei a entender a real situação da coisa ali, que nem eu falei pra vocês, eu trabalhei muito meu psicológico e a minha fé, porque eu só queria sair dali, mas pra mim poder sair dali eu tinha que trabalhar muito meu psicológico, eu tinha que ser muito forte, então eu só queria dormir. Dormir, dormir, dormir. Tanto que quando chegava a fisioterapeuta pra a gente caminhar, ou alguma coisa assim, tentar caminhar, né? Eu fazia corpo mole, gente. Eu, não, quero deitar, eu ficava dormindo. Ela: gente, pelo amor de Deus, você tá dormindo, tipo, já, tipo, virou a noite, já é de dia, você tá dormindo. Porque eu só queria dormir. Só isso que eu queria fazer, dormir. E aí eu fui me recuperando assim aos pouquinhos. Eu fui andando, voltando a andar assim, né? Sempre com a ajuda de alguém, sozinha não conseguia, porque eu tava também muito desnutrida. E eu tinha que ficar dando uma voltinha assim, tinha tipo uma ilha, né, que chama, eu acho, onde ficava o pessoal fazendo prescrição, os médicos, enfim, os auxiliares de enfermagem, o pessoal sentava. Era um corredorzinho assim curto, pequeno. E eu conseguia dar volta, mas se fosse apoiada, né, na fisioterapeuta, e fora que eu andava carregando o meu cachorro, que eu chamava, né, porque eu tinha que levar a sonda, que é por onde eu tava me alimentando, tinha que colocar, como eu tava com as mãos ainda, né, e os pés, as mãos depois eles foram desenfaixando e fazendo os curativos, mas no pé eu ainda tinha que colocar pra não pegar infecção, por conta daquelas bolhas que eu tinha falado pra vocês, então tinha que colocar uma proteção, né? E aí eu ficava dando volta naquela ilha assim,
E aí eu fui me adaptando àquilo, mas ainda assim eu não tava andando 100%, né? Sempre com apoio. E eu ficava, meu, será que eu vou conseguir andar? Porque era bem devagarzinho, era um passinho assim de cada vez, era bem difícil. E aí eu lembro que, como eu perdi muito peso, né? Quando eu entrei no hospital, eu tava mais ou menos com 50 quilos. E como eu me alimentava por sonda, eu acreditei que eu tava com peso assim, normal, né? Eu sabia que tava um pouquinho assim mais desnutrida, mas não tanto. E eu fui melhorando pra andar e tudo mais, tanto que o pessoal sempre me colocava lá pra cima. Minha irmã mesmo, eu vou mostrar até umas fotos pra vocês, que tinha mania de me maquiar, passar batom, fazia uns negócios no meu cabelo, pra ficar bem ali, com a autoestima boa. Se minha irmã não tivesse, alguma enfermeira ia lá, prestava o batom dela, passava não, onde você vai passear, mas você vai passear com batom. E aquilo ia me fazendo melhor, né? E aí, beleza. E eu lembro que teve um dia que eu tava super animada, porque eu tava conseguindo. Eu falei, hoje eu vou dar uma volta inteira ali, porque eu não conseguia dar uma volta total ali, né? No passinho bem devagar. E aí eu lembro que eu fui dar uma volta, toda animada, só que quando eu fui dar essa volta, tinha uma balança no final assim do corredor, né? Gente, era coisa assim de uns, sei lá, uns 20, 30 passos. E aí eu falei, não, hoje eu vou chegar naquela balança porque eu vou me pesar. E eu sempre tive um problema muito sério com o meu peso. Por ser muito magra, eu sempre quis engordar. Meu sonho era engordar, engordar, engordar pra poder chegar a 50 quilos e doar sangue. Meu sonho. E eu achei até então que eu tava normal. Quando eu subi na balança, eles me levaram até lá, né? Eu fui apoiando na fisioterapeuta. Quando eu cheguei na balança, que eu não conseguia subir, eu não tinha força pra apoiar aquela balança com um degrauzinho pequeno, mas mesmo assim eu não conseguia. Aí quando ela me ajudou assim, eu opa, quase caí. Quando eu subi, que eu vi, eu entrei com 50, eu tava com. Acho que eu tava aproximadamente com uns 40 quilos. Gente, na hora minha pressão caiu. Eu lembro que até puxaram uma cadeira de rodinhas mesmo, que o pessoal usava pra sentar, pra eu poder sentar, porque eu comecei a passar mal ali. Eu fiquei tão assustada, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô sumindo, eu tô secando. E eu não podia perder mais peso das vezes que eu tinha que ficar sentada na cadeira, né? E aquilo me dava bastante agonia, porque além da sonda que eu usava, tem até uma foto, né, pra mostrar pra vocês. E depois eu tirei a sonda de alimentação, tudo. Nessa foto eu tô até sem a sonda, como vocês podem ver. E assim, eu tava muito desnutrida, comecei a ficar até meio amarela, acho por causa do fígado, de tanto medicamento que eu tava tomando. Então, assim, era tudo muito delicado ali. E aquela bolsinha também da ileostomia, colostomia que eu usava, incomodava bastante, porque às vezes ela estourava. Então direto contato, né, das fezes com a pele, então, tipo, aí tinha que sempre estar chamando alguém. E sei lá, eu sei que é o papel deles e eles nunca, nunca reclamaram de estar ali pra me ajudar, mas ficava aquela coisa meio chata, meio, sabe, aquele constrangimento de toda hora ter que estar chamando pra trocar. Eu lembro da primeira vez, gente, que eu voltei que meu intestino voltou a funcionar, né? Porque apesar de um pedaço estar pra fora, a primeira vez que eu fiz cocô na fralda foi uma coisa assim, meu Deus, surreal. O hospital inteiro ficou sabendo. Meu Deus, ela fez cocô e tudo mais. Aquilo foi emoção pra todo mundo. E eu morrendo de vergonha, porque era uma sensação. Tudo era uma sensação estranha. A primeira vez que eu fui espirrar, parecia que eu tinha realmente nascido de novo ali. A primeira vez que eu espirrei, eu fiquei, meu Deus, eu espirrei, tipo, sei lá, uma sensação muito única ali. Parecia que nunca tinha acontecido antes. Então tudo era motivo de todo mundo ficar feliz. Apesar de ser bem constrangedor, né? Porque você imagina, você tá lá e aí você sente aquela sensação estranha e você vai chamar a enfermeira pra falar, então, né? Fiz cocô. Com 22 anos. E ela, ai, que legal. Mentira, você fez. Ah, ela fez. Nossa, já fez cocô. E o hospital inteiro ficou sabendo disso. Numa felicidade, assim, enorme. E aquilo bem constrangedor pra mim. Mas, enfim, né, era bom porque significava que tava funcionando, que tava dando certo. Mas é porque pra qualquer ser humano é uma coisa meio assim, desconfortável. Mas, assim, é o que eu falo. O que me ensinou hoje foi isso, foi de você literalmente ver que você é, é só mais um corpo, sabe? Que você é só um corpo.
Então, por isso que hoje você começa a dar valor pra muitas coisas, literalmente pra muitas coisas. E por fim, aquela bolsinha estourava muitas vezes, tanto que eu lembro que, nossa, a minha chefe, né, foi me visitar, tesoureira do meu serviço, e a bolsinha estourou, aí espalhava tudo que eu comia pelo chão, porque aí até então eu comecei a me alimentar, né, tirar a sonda, e eu comecei a me alimentar assim, papinha, purezinha, essas coisas. E aquilo era muito constrangedor, eu tinha que ficar limpando, quando eu não limpava começava a queimar a pele. Foram situações bem ruins, né? Fora a parte da glicose, que nem eu falei pra vocês, que era insulina atrás de insulina, porque sempre dava baixa. Então, às vezes, tinha que me dar suco com muito açúcar e ficava aquele melado e eu tinha que tomar. E quando eu tomava, eu vomitava, porque eu não conseguia tomar aquilo. Por conta de ter pegado uma parte de cima também do meu intestino, os médicos falaram que eu provavelmente teria que ir para casa com essa bolsinha e eu não queria porque a gente dá muito trabalho. Quem conhece pessoas que utilizam, sabe o quanto é difícil. Sem ter todo um cuidado, toda uma higiene. Gente, é um pedaço do seu intestino que tá pra fora. E aquilo fica fazendo barulho, aquilo fica ruim. Tudo que eu comia, é, eu via saindo por aqui. Eu engoli um comprimido, eu via, era coisa de 5 minutos eu vi o comprimido caindo assim na bolsinha. Então, tipo, eu não queria ir pra casa daquele jeito. Os médicos falavam, você tá muito desnutrida, não tem como a gente fazer uma cirurgia novamente pra poder reconstruir, pra poder grampear, né, o seu intestino. Você vai ter que voltar pra casa assim. E eu ficava com medo daquilo, eu falava, Deus, por favor, Senhor, eu só te peço, não me deixa voltar pra casa com isso, porque é muito trabalho. E, sabe, dá medo, é ruim pra dormir, nossa, eu sempre dormi de bruço, então não dava pra dormir direito, era uma sensação muito ruim, né? Então eu não queria voltar pra casa, eu não queria voltar pra casa de jeito nenhum com aquela bolsinha. Mas os médicos já tinham falado, ó, não tem como. Foram se passando os dias, né, que nem eu expliquei, dias bons, dias ruins. Eu fiquei feliz porque eu tive alta pra ir pro quarto. Fui pro quarto, foi completamente uma sensação estranha, porque eu tava cheia de aparelhos, né? Ligado a um monte de coisa. Assim, tipo, ainda tinha, né? Os eletrodos aqui pra ver os batimentos e tudo mais. Então, quando eu fui pro quarto, eu fui sem nada. E eu pude, finalmente, depois de. Acho que depois, sei lá, de uns 30 e poucos dias, colocar uma roupa, né? Uma roupinha sem ser aquele aventalzinho do hospital. E quando eu fui pro quarto, gente, que maravilhoso, tinha uma janela que me permitia ver a luz do sol. Como era maravilhoso. Eu via Deus ali. E aquela luz ali, eu falava, meu Deus. Sabe, é uma sensação muito única, porque lá na UTI eu tinha que ficar no ar-condicionado, sempre no ar-condicionado, sempre no ar-condicionado. Então eu não sabia se estava sol, se estava chovendo, se estava frio, de noite, de dia. Pra mim era tudo uma coisa só. E no quarto não. Conseguia ver a janela e aquilo me fazia tão bem, sabe? Poder ver a luz do sol assim, nossa, só agradecendo a Deus. E aí eu fui tomando banho, né? Porque antes eu tomava banho no leito, na UTI. Só quando eu tava prestes a ter alta pra ir pro quarto, que eles começaram a me levar na cadeira de rodas e tudo mais, eu fui tomando banho sentadinha na cadeira de rodas. E todo um cuidado, porque tinha que fazer curativo nas mãos, curativo nos pés, eu tava com a bolsinha, então todo aquele cuidado que o pessoal tinha que ter. Eu literalmente parecia uma boneca. E, e aí, por fim, fui ficando no quarto, fui achando estranho porque eu tava sem nada, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer surpresa pra minha mãe, usando fralda ainda. Porque eu não, até então eu não conseguia ir direto, ter que me levantar pra ir ao banheiro, eu não conseguia, né? Tinha dificuldade pra andar. Então eu tava usando fralda. E aí eu lembro, tanto que eu me acostumei, gente, a usar fralda, de verdade. Duas coisas que eu me acostumei: usar fralda, tô usando agora, brincadeira. Não, usar fralda e beber água na gase, assim, foram coisas que ficaram, pegaram. E que hoje é engraçado, mas foi bem triste ali naquele momento. E aí, enfim, eles me davam banho, né, no chuveirinho e tal. Todo mundo me via, nua mesmo. Era uma coisa assim que, sem vergonha, assim mesmo. Tanto que às vezes eu tava me trocando e, vai ter fisioterapeuta, entra, tô pelado, não, tudo bem, pode entrar, não tem problema nenhum, era assim. E como eu falei pra vocês, que foi atingida a parte de cima do meu intestino, né? Eu tava
começando a me alimentar e tudo mais. Eu tinha bastante dificuldade pra comer, mas eu comecei a comendo, tipo, um arrozinho, as coisinhas assim, mais aos poucos. Só que eu tinha que tomar um remédio que era horrível, ele parecia areia. E eu precisava tomar aquele remédio pra poder, acho que engrossar o alimento, não sei direito, pra que eu pudesse fazer a cirurgia pra reconstruir. E também porque eu tava perdendo muito peso, né? Porque tudo que eu comia, eu já saía aqui direto na bolsinha. Então, tipo, não tava fazendo digestão, eu não tava conseguindo me nutrir com aquilo. O médico falou, não, você precisa tomar. Misturava com água, não conseguia, gente, porque ele parecia areia. Misturava com suco, bateu, ó, eu colocava na boca, eu cuspia, ou vomitava. Normalmente eu sempre vomitava. Lembro até uma vez, diversas vezes eu vomitava, todas as vezes. E aquilo começou a me desesperar. Eu lembro que uma vez meu padrinho foi me visitar, tadinho, todo lindo lá, foi no hospital. Tinha acabado de tomar banho, tava no quarto. E aí ele tava lá, né, não, toma, né, toma, é normal, vou tomar também um pouquinho, toma esse remédio, tem que tomar. E eu falei, tudo bem, eu vou tentar tomar por você, porque você tá aqui. Meu, na hora que eu coloquei na boca, eu vomitei de novo, vomitei nele, enfim. Aquilo era bem constrangedor, eu chorava bastante, porque eu queria sair dali, eu tinha medo de perder mais peso ainda e agravar a situação e não ter alta. E foi horrível. Então eu pedi pra Deus, falei, Senhor, não consigo tomar esse remédio, não adianta, não tinha outro que substituísse. E aí, o médico falou, acho que uns dias antes, ele falou assim, ó, não tem como mesmo, pode até receber alta, mas ela vai ter que ir com a bolsinha pra casa, porque ela tá muito desnutrida. Nesse dia, eu pedi tanto pra Deus, olhando aquela luz do sol, eu lembro, eu falei, Deus, por favor, eu peço, Senhor, não me deixa voltar pra casa com isso, por favor, Deus, eu não quero, nossa, ter que passar por essa situação, é muito delicado, é difícil, vai ser difícil pra estar cuidando. E no dia seguinte, assim, o médico foi lá no quarto, ele pediu pra ver, né? Eu tava de fralda, tudo, ele olhou, ó, já se prepara as suas coisas, porque amanhã você vai pro centro cirúrgico, porque a gente vai fazer a cirurgia pra reconstruir o intestino. Gente, eu fiquei tão feliz, Deus, não acredito. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz, muito grata a Deus, de verdade. E aí foi isso, eu tive que fazer a cirurgia de novo, né? Pra poder grampear o intestino. Acordei durante a cirurgia mesmo, com anestesia. Mas aí me deram anestesia de novo. E essa cirurgia, gente, doeu tanto, 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 tanto. Me deram hack, eu lembro. Aí eu não sentia minhas pernas. Minha irmã que tava me acompanhando nesse dia, ela ficou, nossa, muito, muito preocupada, porque eu voltei pra UTI, né? Tava no quarto, fui fazer a cirurgia, tive que ir pra UTI. E morfina não adiantava, tramol não adiantava, nada. Doía demais, gente. Eu comecei a gritar. Eu lembro que eu gritava de desespero lá naquela UTI. Gritava de desespero. Porque, uma porque eu não tava sentindo minhas pernas, mas era por causa da hack. E outra porque tava doendo muito a boca do estômago, assim. Eu não sei o porquê. Acho que também pós-cirúrgico ali. E acho que o trauma todo, nossa, foi desesperador. Eu fiquei durante acho que o dia inteiro, assim, com muita dor, muita dor. Foi uma sensação horrível, mas graças a Deus depois eu fui me recuperando. Aí tava com os pontos, depois de uns dias eu já tirei os pontos, né? E com todos os cuidados, os médicos, né, sempre me explicando o cuidado que eu teria que ter quando eu fosse pra casa pra poder ter alta. E eu só queria sair dali. Mas aí finalmente eu tirei os pontos, tanto o da bolsinha, quanto o central mesmo, que tinha ainda. E depois de 51 dias entre a UTI e o quarto, UTI e quarto, porque depois dessa cirurgia que eu fui pra UTI, eu voltei pro quarto de novo, fui pro quarto de novo antes de ter alta. E finalmente, depois de tantos dias de luta, chegou o dia de glória. Amor, não tem jeito. Você vai aprender a andar de novo e vai andar com as perninhas pra fora. Dá um agachamento. Dá uma quebradinha.
alta, dia 5 de agosto, se eu não me engano, de 2017. 51 dias depois, fui pra casa e fizeram uma surpresa pra mim. Bem desnutrida. Minha família, todo mundo emocionado, todo mundo feliz, como vocês podem ver nas fotos. Mas, assim, foi um momento de muita glória, de agradecer muito a Deus. Eu lembro que nesse dia na minha alta, o hospital inteiro ali parou. Eu me despedi de todo mundo com muita gratidão no coração, com muita gratidão por aquelas pessoas estarem ali, né? Por terem feito dos meus dias, dos piores dias da minha vida, dias toleráveis, né? Dias suportáveis. E me despedi de todo mundo, tirei foto com o pessoal, ainda saí da cadeira de rodas, mas eu tava andando já um pouquinho mais. Fiz bastante amizades lá dentro com pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Quando eu entrei no carro, foi uma sensação, parecia que eu era de outro planeta, porque eu fui na frente, né, com o meu pai, que eu lembro. E aí eu fiquei tanto tempo embaixo do ar-condicionado que quando eu entrei no carro e eu peguei aquele solzinho gostoso, gente, foi tão bom. Eu falei, meu Deus do céu, esquenta, sabe, no meu corpo. Sei lá, gente, uma sensação assim de vida. Eu me sentia tão viva, tão viva, tão viva. E finalmente fui pra casa. E aí depois, né, fizeram essa festa pra mim, uma surpresinha em casa, todo mundo muito feliz, todo mundo muito grato a Deus, todo mundo emocionado. E depois começou o meu pós-alta, né? Depois que eu fui pra casa, que aí começou uma parte assim mais delicada, né? Onde eu tive que trabalhar ainda mais o meu psicológico por questões das minhas sequelas.